Deixa eu adivinhar aqui. Você acha que para você ser mais vista, você precisa aparecer mais, acertei? Eu vou te mostrar aqui porque quase nunca isso resolve e o que resolve de verdade. Meu nome é Tainá Lima, eu sou especialista em posicionamento de imagem e toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. Faz mais de 10 anos que eu vivo de marketing. Já treinei restaurante, empresárias, empresas que faturam alto e já apliquei isso também na minha vida profissional, no momento em que eu mais precisava acertar esse ponto. Eu criei um método de conexão e eu uso isso direto com as minhas clientes. Cena antes do nicho, emoção antes de estratégia. E mesmo assim é o pilar que eu mais vejo sendo aplicado de forma errada no mercado. O mito é: quanto mais cru, mais verdadeiro e mais vende. Aí o que eu tenho visto de gente chorando no story, falando adoidado, reclamando, sem ter um gancho, sem ter um ritmo, sem ter um fechamento. Olha, isso acaba provando exatamente o contrário do que você quer. Confia em mim e fica aqui para ouvir o que eu vou te falar. Todos os dias eu estudo sobre novos conteúdos, novos formatos, tudo o que está em alta. E o que eu percebo é que as pessoas, e de fato, tudo bem, elas não estudam a fundo isso, ok. Mas elas pegam trechos, cortes, que um profissional falou que é para sair tagarelando aleatoriamente e elas aplicam dessa forma, só que tem um contexto por trás disso. Elas ouvem, não ter nicho é o segredo, e aí sai postando coisas aleatoriamente. Mas até o profissional que falou isso, ele não quis dizer esse corte. É algo muito mais completo que você precisa estar atenta. E é por isso que eu digo para você assistir esse vídeo também completo, porque se pegar só cortes, também não vai funcionar de nada. Então, fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar tintim por tintim do que está acontecendo e como você vai mudar o seu posicionamento a partir de hoje. Uma mentorada chegou para mim com uma teoria pronta. Tinha visto gente crescendo com conteúdo cru, sem nenhuma edição e sem nenhum roteiro. E ela decidiu, por si só, copiar esse formato. Nas primeiras semanas, boom, a euforia. Comentário subiu, story com mais gente respondendo, direct dizendo: nossa, que sinceridade, eu amei. E ela pensou: pô, achei a fórmula. É essa a fórmula. Era isso que eu tinha que fazer. Quando eu fui examinar o perfil dela, eu não vi nenhuma conexão. Eu vou te falar o que eu vi ali. Eu vi uma mulher com anos de entrega maravilhosa, com, com a sabedoria, com experiência, com expertise, com um conteúdo muito bom, parecendo alguém perdida. Era story sem um começo nem fim. Rios, a mesma coisa, sem começo, sem fim, sem nenhuma resolução, sem nenhum contexto, zero roteiro, com luz ruim, com frase, cada letra de um jeito, tudo completamente bagunçado. Essa é a palavra, bagunçado. Não tinha aquilo que eu sempre falo para vocês. Não tinha intenção. Zero. Não tinha nenhuma. E o que eu sempre falo aqui, tanto no YouTube, quanto para as minhas mentoradas, quanto no Instagram, antes de um tema, tem que ter a intenção. Qual a intenção desse post? Se tiver mais interesse em saber, tem um vídeo aqui no YouTube de os 4 pilares do posicionamento. Ele fala muito sobre a intenção de cada post, antes de ter um tema. Ainda assim, o engajamento dela tinha subido. E adivinha só o que aconteceu com as vendas? Aí eu volto na palavra: bagunçado. As vendas caíram
no mesmo período, ela conseguiu um engajamento sujo, poluído. Aí eu perguntei uma coisa simples para ela. Quem comenta isso aqui te contrataria? Ou só tá assistindo um desabafo e tá desabafando também? E aí ela falou, olha, não compraria. Acho que eu fiz besteira. E a gente foi consertar. E é o que eu vou fazer aqui com vocês agora. Reconstruímos com um método exatamente como eu ensino aqui no YouTube ou para as minhas mentoradas, que eu pego na mão e faço junto. O que eu realmente já apliquei e já foi validado. Cena com um gancho de tensão. A cena já é um gancho. O som já é o gancho. A legenda também é um gancho. Construção da narrativa com um detalhe concreto, ou seja, é a cena em que a pessoa se vê ali, por isso a importância de conhecer bem a sua audiência, o seu avatar. Uma virada, como um plot twist ali no meio. Um fechamento com identificação, né, que é onde a pessoa se identifica ali naquilo que você está falando, e sem entregar a técnica no final. Você mostra que você sabe do que está falando, você sabe entregar uma transformação. E quem quiser saber mais, vai te procurar, vai contratar o seu serviço. Em 6 semanas, as curtidas diminuíram sim, tá? Diminuíram um pouco. Mas as vendas aumentaram. As pessoas interessadas em saber o que ela estava vendendo, em alcançar aquilo que ela pode entregar, a transformação dela foi subindo. E as pessoas foram perguntando, foram sendo convertidas em venda. Então, assim, isso mudou. Agora eu vou te ensinar aqui o mecanismo para construir isso tudo, para não ficar uma coisa muito solta aqui. A conexão não é aquela ausência de filtro. Não precisa disso. É a presença com uma intenção. Documentar sem nenhuma curadoria não cria identificação, cria exposição. E exposição sem direção vira o quê? Amadorismo, que é coisa que você não é. Eu tenho certeza, se você já tá aqui, é porque você não é uma amadora. 2 pessoas podem postar a mesma dor. Uma parece referência sendo humana, a outra já parece perdida, tentando viralizar a qualquer custo. A diferença nunca esteve em quanto mostraram, esteve em como aquilo foi construído antes de postar. Exposição sem estrutura, ela até prende. Prende por vontade de fofocar, por bisbilhoteiros, e não por uma identificação. E curiosidade de bisbilhoteiro, você assiste de graça, você não contrata. E a gente está aqui para fazer dinheiro, para fazer do seu posicionamento o seu patrimônio. E vamos aos micropassos. Você não aplica conexão de uma só vez, você aplica em camadas. Primeiro, escreva o seu nicho em uma só frase, só para clarear a cabeça. Segundo, escolha uma única emoção associada a ele. Terceiro, aplique 5 porquês para você chegar ali no fundo do que a sua audiência sente. Eu quero que esses porquês cheguem numa cena concreta, sabe? Você vai fazendo perguntas, por exemplo, por que você quer ganhar dinheiro? Para poder fazer mais coisas. Por quê? Para poder ter conforto. Por quê? Porque eu passei por um período muito difícil da minha vida que eu não quero repetir. Por quê? Porque
eu não tinha condições de comprar comida, algo do tipo. E aí você vai chegar num cenário em que você vai falar assim: por que quando eu tentava crescer, as pessoas debochavam de mim? Algo do tipo. E vai chegar nessa cena. Esse é o fundo do que a sua audiência sente. Então você vai chegar numa cena, num gesto, num objeto específico. E quarto, escreva um gancho e veja se ele gera uma pergunta. Se você voltar aqui, acho que foi na aula passada, na segunda-feira passada, fala sobre como você criar ganchos. Então, se quiser ir mais a fundo em como criar ganchos, já tem aqui. Se ele não gera pergunta, reescreva. Quinto, construa uma cena sem entregar a resposta, não precisa falar ali da técnica. E coloca uma virada no meio. E sexto, o que muita gente pula. Você vai fechar ali a cena com uma coisa que eu digo que é a pergunta espelho, que vai fazer a pessoa se reconhecer ali. Sem nenhuma lição de moral no final, nada. Você vai fazer isso. E vai colocar o seu CTA para onde você vai direcionar o seu cliente. A soma desses passos é a diferença que faz você parecer amadora e você de fato direcionar a sua audiência para onde você quer. Ah, Tainá, mas eu quero que seja natural, eu não quero que tenha CTA. Não tem problema. Nem todo vídeo você vai precisar colocar CTA. Mas você saber se comunicar com clareza e transmitir o que você quer e direcionar de forma objetiva vai fazer você parar de perder tempo parecendo amadora. E agora, o que eu vou te falar é, no início, realmente, vai parecer que o método tá tirando um pouco ali a veracidade da coisa. Mas todo mundo que vende falando que é só abrir a câmera e tagarelar, não é bem assim. Você tem uma base, você tem um objetivo. Quando você abre a câmera, você já tem que abrir com uma intenção. Então, não é para você sair falando, tagarelando, como se diz o termo, sem ter intenção alguma, porque senão fica de fato confuso e atrai bisbilhoteiros. E eu sei que vai dar vontade de postar de forma crua, verdade ou um desabafo, mas confia, isso é uma vontade que realmente vai ser, se você fizer isso, vai ser sanada ali a curto prazo. Você vai estar realizando uma vontade a curto prazo, mas a longo prazo, para a sua empresa, para o seu negócio, vai acabar trazendo um resultado bem negativo. Porque vai estar mostrando amadorismo e não é isso que você quer. E tem uma coisa boa. Depois que você passa a aplicar esses conteúdos que são, sim, mais naturais, mas são feitos com uma intenção, você vai passar a fazer isso de forma mais natural. Porque você já vai pensar, eu quero conectar. Eu quero usar o Jogo do Brasil para conectar com o posicionamento de imagem. Você vai saber usar isso de forma mais rápida, mais intuitiva. E aí, mais para frente, vai sim parecer mais natural. E quando você receber aquela mensagem, nossa, parece que você estava falando comigo, você vai ver que realmente não era porque você tinha que ter falado de forma aleatória, mas é porque você tinha que ter um objetivo e ser você mesma falando, só que com uma intenção. Quando a gente vai falar com alguém, a gente não tem uma intenção? A gente sempre tem uma intenção. Agora, por que quando você vai abrir a câmera para falar no Instagram do seu negócio, no seu Instagram, você também não vai ter essa intenção? Não vai focar no seu objetivo, com um caminho que é mais natural para você. E para fechar aqui, eu digo, conexão não pede menos filtro.
ela só pede mais intenção. E amadorismo é exposição sem direção. Por mais bem intencionada que seja, tá? Se você se reconheceu nessa história, já resolve o primeiro passo. O seu nicho. Escreve o seu nicho numa só frase. E segue o passo a passo que eu deixei aqui nesse vídeo. Comenta API aqui embaixo que eu vou te mostrar como desenvolver esse caminho, essa cena ideal para o seu negócio com a mentoria Ápice. Porque posicionamento é patrimônio. E ó, curte aqui esse vídeo, se inscreva no canal e até quarta-feira, que é a quarta da vitrine, a nossa aula ao vivo, toda quarta-feira às 8 da noite. Beijo, beijo, até quarta-feira.